Estamos ao vivo, boa noite. Hoje a quarta live da campanha Mulheres e Diabetes. E eu estou Boa muito feliz. noite. Bianca, dá um oizinho. Oi, Carol. gente, tudo bem? Oi, Fabi, tudo bom? Oi, tudo bem, Carol? Boa noite. Oi, Bianca. Oi, Kate. Olá, boa noite. Tudo bem, gente? Estou muito feliz que a gente está aqui realizando a nossa quinta live da campanha Mulheres e Diabetes. Então, essa é a penúltima live da campanha. A gente começou no dia 15 de abril e vamos até o dia 15 de maio. Vai deixar saudades, porque essa interação com vocês está sendo maravilhosa. E hoje a gente traz um tema super relevante para nós mulheres. Então, na campanha Mulheres e Diabetes, a gente não podia deixar de ter esse assunto, essa temática como parte desse projeto tão importante que é o Mulheres e Diabetes. Falar um pouquinho para vocês de como surgiu essa proposta, por que Mulheres e Diabetes, e depois eu quero apresentar cada uma das nossas convidadas. A doutora Denise Franco está chegando, ela estava no compromisso de trabalho e já vai estar aqui com a gente para tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Então, gente, eu quero contar um pouquinho sobre... Dá oi, boa noite, Vanessa, boa noite, gente. Vai falando quem já está aí ao vivo para a gente ir dando oi e a gente já começar logo mais. Mas então, a campanha Mulheres e Diabetes, ela... Oi, Cristie, tudo bem? Cristie, gente, tem uma história linda e eu quero muito que ela seja uma das mulheres da campanha em breve, porque a gente estava conversando sobre isso, a gente recebeu muitas histórias. Oi, Daiane, boa noite. A gente recebeu eu recebi muitas mensagens, então as mulheres elas foram vendo as histórias de vocês e elas foram se identificando e aí elas foram escrevendo, falando que elas também queriam compartilhar as histórias delas e eu acho isso fantástico, porque o Divabética, ele nasceu justamente com essa proposta de ser um movimento de todos nós e de todas nós. Então, a proposta é que vocês participem, que vocês realmente tragam também as suas experiências para que a gente possa tornar essa uma grande comunidade de, enfim, de informações e de apoio, que é tão fundamental no dia a dia de quem convive com a condição, não é isso? Oi, Paula, boa noite. Ah, Paula Biagi, a mãe de dois. Tudo bem, Paula? Boa noite. Paciente da doutora Denise também. Que legal. Oi, Natália, boa noite. Meninas, não sei se vocês conseguem ver os comentários lá em cima, tem comments. Não sei se vocês estão vendo, vocês conseguem enxergar os comentários também, a gente vai trocando. A Cristia está falando que a gente a inspirou e a sua história também me inspirou, Cristia. Então, muito obrigada. Bom, gente, por que mulheres de diabetes? A gente sabe que as mulheres elas têm uma maior ocorrência de diabetes do que os homens. Então, a maioria das pessoas diabéticas no Brasil e no mundo são mulheres. Nós sabemos que nós somos, por natureza, cuidadoras, a gente quer cuidar de todo mundo e a gente acaba muitas vezes se descuidando de nós mesmas. Então, é muito importante que a gente esteja bem para que a gente possa também oferecer o melhor para as pessoas ao nosso redor. E a campanha Mulheres de Diabetes nasceu justamente no mês de março, que é o mês internacional da mulher. Ela sofreu alguns ajustes em função aí do que a gente está vivendo, né? Depois eu quero que vocês também comentem um pouco de como está sendo essa fase, como vocês estão se adaptando e também em relação à rotina do tratamento, que, pelo menos para mim, eu ouço muita gente falando que está sendo desafiador. A gente adaptou essa campanha para online, está sendo um grande sucesso, nós estamos muito felizes com o resultado, porque mais do que nunca, nesse momento, a gente precisa de inspiração. Então, essa é a penúltima live. A última live vai ser no dia 15 de maio, e vai ser uma live que a gente vai falar sobre saúde da mulher com outro enfoque,
olhando sobre como a gente pode atingir um melhor controle em todas as fases da vida da mulher. A gente sabe que tem muitos temas que a gente não fala no dia a dia e que tem um impacto na nossa saúde, como mulheres e tendo diabetes, e esse vai ser um espaço seguro para a gente poder falar sobre todas essas questões de uma forma bastante aberta, com especialistas super bacanas que vocês vão conhecer, então fiquem ligadas que a partir da semana que vem a gente vai estar divulgando. Bom, a campanha tem essa fase online agora, que nós estamos aqui, né? E vai ter uma fase também, uma segunda etapa, que vai ser uma exposição de fotos com essas mulheres que participaram da campanha, que fizeram fotos empoderadoras, com os seus tratamentos, mostrando que a gente não tem que ter vergonha de ter diabetes, muito pelo Não contrário. é nudes. Não é verdade, Bianca? A Bianca tirou foto super, ela é super orgulhosa. Nudes, brincadeira. Então, ótimo, o engajamento vai aumentar bastante. Mas isso vai acontecer no segundo semestre, a Bianca vai estar lá, não sei se de nudes ou não, mas a Bianca vai estar lá e todas as outras mulheres também. E vai ser um evento aberto para todo mundo. Então, só estou passando para vocês numa linha do tempo que vai acontecer. Eu quero também agradecer muito os nossos apoiadores que estão patrocinando essa campanha, que sem eles a gente não teria como realizá-la, que são a Medtronic Diabetes e a Novo Nordisk. E eu me sinto muito grata por ter parceiros que acreditem na importância de uma iniciativa como essa, voltada ao paciente, falando de paciente para paciente. Então, essa é uma conquista e eu fico muito feliz de ter parceiros que acreditam nisso também junto com a gente, tá bom? Bom, vamos lá. Eu quero mostrar primeiro, antes de apresentar as meninas, o vídeo teaser da campanha. Se vocês ainda não conhecem, se vocês ainda não viram, eu quero que vocês vejam, porque foi o resultado de um trabalho muito bonito realizado antes que tudo isso acontecesse, né, meninas? Eu acho que muitas de nós, assim, foi o último evento, o último momento que nós estivemos juntas, né? Que nós estivemos fora de casa. Livres. E foi uma recordação muito legal. Então, eu quero mostrar para vocês aqui. Eu quero mostrar o resultado disso. Vou compartilhar aqui minha tela e vocês me digam se vocês estão conseguindo ver, se... Vocês estão vendo minha tela? Sim. Tá, então vou mostrar. Quero mostrar para vocês aqui o resultado dessa vivência, desse dia que nós tivemos juntas. Acho que ele travou, gente. Se ele não voltar, eu vou... veio. O movimento Diabética em 2017, depois de ter realizado Eu fundei o movimento Diabética em 2017, depois de ter realizado vários trabalhos dentro da comunidade de pessoas com diabetes e ter compreendido a necessidade de um apoio em relação ao lado emocional da condição. Então, essa campanha vem para alertar sobre a importância de você se cuidar, de você se monitorar e de você ser a agente transformadora na sua vida e na vida de outras pessoas também. E esse projeto, Mulheres e Diabetes, ele foi iniciado com uma vivência, uma troca de experiências com ensaio fotográfico, para que depois a gente possa, através desse material construído com essas 13 mulheres, levar isso para uma exposição no metrô de São Paulo e levar essa mensagem a todas as pessoas de que é possível viver bem e ser feliz com a condição. Deu para ver, gente? Deu para ver? Sim. Legal. Deu para ver, sim. Vocês gostaram? Gisele, Mulheres Incríveis, você também. A minha mãe tá falando para você se comportar, Bianca. Eu vi, levei um pito da Dona Vilma, ó. Dona Vilma.
Então, Manda um beijo vamos para lá. ela. Ela tá te vendo. Beijo, dona Vivi. Eu não estou vendo os comentários. É lá em cima, gente. Se vocês quiserem ver, só ir em comentários. Gente, vamos lá. Então, eu quero apresentar para vocês, enquanto a doutora Denise não chega, quero apresentar para vocês aqui as nossas convidadas especiais dessa noite, que é a Bianca Fiore, que tem diabetes tipo 1 e é mãe da Valentina e da Pietra, que tem 9 e 8 anos. Ó, orgulho. A Carol Naumann, que também é DM1 e é mãe da Júlia, de quase 2. Vai fazer 2 quando, Carol? Logo mais, vamos ver se vai ser em casa ainda, Fabi. Em julho. Em julho. Tomara que já estejamos liberados, né? Assim Mas... seja. A Kate, que é DM1 também, e é mãe do Davi, de 6 anos. É isso, Kate? Sim, olá, boa noite a todos. Gente, eu quero então, começando pela Bianca, que vocês contem um pouquinho sobre a história de vocês com o diabetes e também a maternidade. Então, assim, a gente sabe que tem muitos mitos e verdades relacionados à maternidade e o diabetes, não só a gravidez em si, mas também o período pós, né? Depois que você tem bebê, são muitos os desafios. E vocês estão aqui hoje justamente para mostrar esse lado da experiência na prática, da vida como ela é, né? Porque muitas vezes, pelo menos para mim, eu não sei para vocês, gente, a dona Carmen tá vendo a gente, ó, a dona Carmen é um exemplo para gente de que tudo é possível, não é? Exato. De que todas essas complicações ou esses fantasmas que a gente sabe que existem, mas eles podem ser evitados e também não precisa ser tudo assim tão perfeito quanto a gente imagina. A gente só precisa ter responsabilidade e cuidado. Mas eu quero ouvir de vocês um pouquinho da história de vocês e o tema de hoje também. Bi. Tá. Boa noite, pessoal, de novo. Eu tenho 42, não, 43? Acho que é 43, esqueci minha idade. Ao nível. Não mente, Bianca. Ai, é 43, gente. 43 anos e eu tenho diabetes desde os 17 anos, desde 1994. E uma das coisas que sempre me afligiu no diabetes era porque eu ouvi diversas vezes que eu não poderia ser mãe. Em 1994, a gente não tinha ainda toda essa tecnologia, eu peguei ainda a fase de fazer xixi num potinho, de medir a urina na fitinha, os glicosímetros, eles já existiam, mas eram extremamente caros e, enfim, só depois que eu começou a comercializar e comprá-los. Então, o médico que no começo me atendia não era um endócrino e ele foi muito claro comigo que se eu quisesse ter filhos eu não ia conseguir. E eu ouvi muito assim, diabetes, bebida alcoólica, cigarro e pílula não combinam. Então, eu falava assim, uai, como que a gente faz, né? 17 anos, né? Pílula não combina. Então, assim, eu fui durante muito tempo, eu super, sabe, me segurei, me controlei, mas também ele falava assim, mas também se engravidar é difícil, né? Porque diabetes não pode ter filho. E aquilo me pegou, eu falei, como assim? Eu não vou poder ser mãe? Olha, se você quiser, você vai poder, mas provavelmente o seu filho vai nascer grande demais. Se nascer, ou vai ter sequelas, né? Ou se você não morrer no parto. E eu carreguei essa culpa durante anos, essa culpa não, né? Esse medo. Uhum. Bom, enfim, fui crescendo né, no tempo de diabetes e tal, e aí eu vi que tudo isso, nada disso era verdade, e logo que eu casei com o Rafa em 2006, e aí em 2009, que foi quando eu comecei a usar bomba de infusão, eu decidi que eu queria ter filhos. Um pouco antes eu já queria, mas eu fazia parte da insulina inalada, a Exubera na época, e eu tinha assinado um termo, um compromisso, que durante o estudo da Exubera eu não poderia engravidar, e do estudo durou 5 ou 6 anos, foi muito tempo. E aí em 2009, quando eu terminei o estudo da Exubera, eu entrei com a bomba porque eu tinha muita hipoglicemia assintomática, muita, muita. E aí a Dê falou, olha, agora você vai poder ter filho e tal. E, gente, eu fiquei acho que uns 2 anos tentando ter filho, não conseguia. E eu achava que eu era estéril mesmo, que eu não ia poder ter.
Até que, isso acho que foi em 2008, na verdade. E aí, quando eu engravidei, em novembro de 2009, assim, eu não acreditava. A história minha da descoberta da Valentina eu tinha já chegado numa fase que eu não aguentava mais, atrasava a minha menstruação, eu nunca fui certinha, mas quando atrasava, né, que daí eu comecei a notar, já estava tomando aquele suplemento de ferro, como é que chama? Tem um suplemento aí que Ácido você toma. fólico. Ácido Ácido fólico, é. fólico. E eu As três comprava sabem, tipo. ácido fólico, é importante tomar. Quando Eu você fiquei pensa, pensando, biotônico Fontoura, que não, quando você pensa em intestino, pessoa que ácido não fólico é a sabe. primeira coisa. Você já Ácido vai começando. fólico. Que é para Ácido evitar a má fólico. formação no cérebro. Começa a anotar aí, gente. Para evitar uma formação neurológica no cérebro da criança. E eu já estava tomando há muito tempo, e eu comprava teste de gravidez e dava que não estava. E aí eu trabalhava numa empresa, numa assessoria de imprensa que só tinha mulheres do meu lado, e tinha uma menina que a gente sempre menstruava junto, porque diz que quando você trabalha muitas mulheres, o ciclo acaba ficando igual, né? E o nome dela era até Dani. E aí um dia a Dani chegou para mim, a gente falou, eu tô com cólica, eu tô inchada. Eu falei, eu também, vai descer no fim de semana. Passou uma semana, essa Dani chegou para mim, falou, ai meu Deus, graças a Deus já tá acabando a minha menstruação. Eu falei, como assim já tá acabando? Ela, ué, desceu para mim a semana passada e para você não desceu? Eu falei, não, não desceu. Ela, xi, Bianca, você tá grávida. E eu comecei a chorar na hora. Eu falei, ai Dani, para de me machucar. Eu não tô grávida. Eu sei que eu não tô grávida. E aí eu fui almoçar sozinha, eu era muito sozinha naquela época, assim. E no almoço eu tenho uns papos muito reto com Deus, assim, sabe? Tipo, como eu tenho com a minha mãe e tal. Aí eu falei, olha, pai, é o Com seguinte. todo mundo, né, Bi? Eu te juro, eu almoçando, eu falei, ó, pai, o negócio é o seguinte. Assim, a Dani falou que eu tô grávida, mas eu acho que eu não tô. Só que assim, já desceu pra ela, você sabe, né? Pra mim não. Então, eu vou sair aqui da farmácia, daqui do almoço do restaurante, eu vou passar na farmácia, eu vou comprar um teste de gravidez, custa R$ 68, eu tô sem dinheiro, eu não posso gastar. Se eu não tiver grávida, eu nunca mais vou confiar em você, tá bom? Então é bom que eu esteja grávida, porque eu não Nossa, quero gastar esse dinheiro à toa. você fez uma ameaça. Eu fiz, eu fiquei nervosa. Aí eu falei assim, Mas Deus, você não, estava falei com assim, medo. peraí, não, eu falei assim, Deus, é o seguinte, eu vou sair daqui, eu vou comprar, não foi que eu for pedir nada para ele, não, eu falei assim, eu vou sair daqui, eu vou comprar esse teste. Se eu não tiver grávida, eu te peço que desça agora para mim. Eu sei que eu tô aqui no meio do restaurante, que eu tô sem nada, mas assim, eu não quero comprar esse teste e me frustrar de novo, porque se eu me frustrar de novo, o senhor sabe o que vai acontecer comigo. E fiquei. Falei, Deus, você tá ouvindo, né? Ó, tô indo pra farmácia. Vai descer ou não vai descer? Aí eu falei, tá bom, eu vou na farmácia que é mais longe. Aí eu não fui na primeira farmácia. Deus, não desceu ainda. Eu vou na segunda farmácia. Aí eu falei, ó, tô comprando. Bom, tá bom. Deus, tô chegando no banheiro. Aí eu cheguei no banheiro, eu tremia tanto. Eu falei, eu tô grávida porque não desceu. Eu falei com ele. Aí eu cheguei no banheiro do meu trabalho e aí eu fiz xixi, fui medir. E te juro, na hora que eu vi as duas setinhas, sabe quando você pede e aí você fala, a gente não tem tamanho? Eu falei assim, eu vi que eu tenho fé naquele dia, assim, que Deus me ouvia. Eu nunca senti aquilo na minha vida. Era um misto de alegria com tipo, é dois, eu tô grávida mesmo, eu tô grávida. E eu já sabia que era a Valentina. Eu falava, a minha Valentina vai vir, eu não acredito, eu tô grávida. E aí eu tava tão louca, eu fiquei tão louca que eu saí do banheiro com a calça riada. Só tinha mulher, né? Eu saí gritando, eu falava, Tati, que era uma outra amiga minha, Tati, Tati, pelo amor de Deus, vem aqui. Aí a recepcionista falava assim, Bianca, tá tudo bem? Eu, tá tudo bem. Ela, Bianca, você tá com a calça baixada? Eu tô com a calça baixada. Ela, sobe isso, menina. Eu subi correndo, eu falei, Tati, vem aqui comigo no banheiro. Quando eu mostrei pra ela chorava junto comigo. E assim, eu nunca vou esquecer, né? Aí, enfim, contei pro Rafa, ele enjoou também, ele estava viajando, ele vomitou o caminho inteiro da viagem de volta para São Paulo, era uma sexta-feira. Ele não acreditava, ele falava, você tá grávida mesmo? E aí os amigos dele até falavam assim, Rafa, ela que tem que ficar enjoada. Ele, nossa, eu tô com ânsia, eu tô com enjoo.
Imagina, Bi, que quando o parceiro Ó, vive quem chegou. tanto um ao Cadê? outro, Chegou. vive isso junto. Oi, doutora. Oi, gente. Oi, Tudo Dê, boa bom? noite. Boa noite. Eu tô dizendo, vou dar um oi para vocês, geral. Vou dar minha participação. Nós estamos no meio de um evento que eu estou gravando, na verdade, um evento de gravação. Então, eu vou dar uma entrada, dar um oi para vocês. Pode ser que eu tenha que sair de novo, mas dá para eu dar um oi, responder algumas perguntinhas, depois eu volto para o final, tá bom? Tá Como é que bom, estão Dê. aí? Como nós estamos na discussão? Como é que estão? Então, a gente está se apresentando, a Bianca estava contando um pouquinho da história dela em relação à gravidez, né, o processo, e aí já veio emoção, já veio tudo, agora a gente vai falar com a Carol e com a Kate sobre a história delas, como foi. Se você quiser entrar daqui a pouquinho, enfim, vai manejando aí que a gente tá trocando algumas ideias iniciais aqui ainda, e aí depois a gente vai entrar nas dúvidas. Então, quem já tiver dúvida, já vai pensando aí que daqui a pouco a Denise vai tirar, tá bom, gente? Então tá, eu vou continuar então a gravação, deixar vocês. Meu coração tá junto com vocês, tá? Com cada uma de vocês, mas a gente volta logo então, tá bom? Isso, então daqui 10 minutinhos a gente já vai aproveitar bastante aí a sua participação especial. Obrigada, viu? Tá, um beijo, até daqui a pouco. Beijo, tchau. Bom, vamos lá, Vi, quanta emoção, hein? E que expectativa. Muita emoção. Em meio a tudo isso, veio a questão do diabetes, vieram as dúvidas, as inseguranças, ou não teve nenhum? Veio. A primeira pessoa que soube que eu estava grávida, depois, quer dizer, foi a Tati, depois meu marido, foi a doutora Denise. E como eu tinha feito o teste de urina, né? A Denise já na hora falou: passa no consultório, eu pego uma receita e corre para o laboratório para fazer. Eu estava tão ansiosa que eu fiquei esperando 2 horas lá no Fleury para ter o resultado, né? E aí já marquei na semana seguinte, eu já fui endócrino, já fui ajustar. A minha, assim, minha sorte, eu já estava querendo tanto engravidar, que eu já estava me cuidando, né? Então a minha glicada, quando eu engravidei, estava 5,9. Então ela estava muito boa, né? Muito bom. E aí quando A Dê vai falar sobre isso, né? A Dê vai falar sobre isso, mas ontem ela comentou com a gente que antes de engravidar, o ideal é que esteja na faixa dos 6,5 e durante a gravidez na faixa dos 6. Então é bem controle bem rigoroso, bem rigoroso. E assim, só para finalizar, da Valentina eu tive toda essa emoção, da Pietra que veio quando a Valê estava com 7 meses, foi parecido, assim, no sentido, só que eu não queria, naquela época eu queria esperar 2 anos, e aí foi um pouco mais complicado, né? Mas o que eu me questionava era, eu demorei tanto para engravidar de uma, e aí na sequência veio a segunda. E aí foi mais justinho, foi mais difícil, mas deu tudo certo também. Pois é, vamos lá. Eu só quero falar de algumas pessoas que entraram e estão dando oi. A Wanda, que está na campanha. Oi, Wanda. Oi, Ma. A Carmen, Dona Carmen, a Ariane. A Ariane está mandando um beijo para Kate. A Carla está falando que esse tema é muito interessante. Depois que ela teve um aborto, ela tem diabetes. Ela teve um aborto e, por sinal, foi no pré-natal que descobriu diabetes. Ela não sabia que ela tinha diabetes. Ela teve um aborto e ela descobriu diabetes no pré-natal. Então, depois do aborto, eu fiquei com muito medo de engravidar novamente. Confesso que até hoje tenho. Então, vamos conversar, Carla. Que bom que você está aqui. A Gisele Figueiras está falando que tem muito mito, né? A gente vive dentro de um mito surreal. Gi, a Paula está falando do ácido fólico. A Gi falou que ácido fólico não é ferro, Bianca. Confundi as vitaminas. A Tainá, oi Tainá, oi Juzinha, oi Vanessa Montanari, boa noite, querida. Alessandra, minha irmã. A Esther Santos, oi Esther, ela falou que amou o vídeo, foi muito especial mesmo. Quem mais? A Nath falou que já está em prantos pelo seu depoimento, Bianca.
a Josi, boa noite, o Edivaldo. Gente, tem muita gente aqui. Vamos conversar então. Carol, para você também não foi, também foi um certo susto, né? E foi numa ocasião especial, porque foi no dia que a Carol ia dar uma palestra no primeiro evento do Divabética, que foi em 2017. Então ela chegou lá branca, pálida, mas ela foi, né, Carol? E aí depois eu fiquei sabendo da novidade. Então conta um pouquinho pra gente, como foi o seu processo. Fabi, acho que o meu carinho com o movimento começou de antes, mas dele tem uma relação especial, né? Um pouco diferente da Bianca. Eu engravidei sem planejamento, né? Então, eu nunca pensei muito nessa questão, não era uma questão muito conversada ainda. Oi, pequena! Não era uma questão conversada ainda. E no momento que eu descobri, não, porque eu neguei. Então, eu estava numa viagem a trabalho, conversando com uma colega, e a gente, né, é bastante íntima, e eu compartilhei. Eu falei, eu vou menstruar, que eu tô com aquele corrimento que vem antes, sabe, de descer. É papo bem feminino. E ela olhou para mim, ela tem diabetes também, ela falou assim, você tá grávida. Eu falei, cala a boca, jamais, estou aqui, né? A gente tá viajando, comemorando. E a Tainá tá falando que ela que descobriu, essa amiga Tainá. Foi ela, é essa mesmo. Um beijo pra Tainá. E na época, né, naquela semana eu neguei, falei, não, imagina, isso nem existe o que você tá falando, para. Cegonha. Exato. E eu não tenho ciclos muito frequentes até hoje. Então, deixei para lá, cheguei em casa e continuei. 3, 4 semanas depois, eu percebi que, eventualmente, minha menstruação podia estar atrasada. Mas também, deixa para lá, deixa para lá. No dia que a gente tinha o evento, então, né, a estreia do Movimento Diabética, eu não sei por que eu resolvi descobrir e fazer um teste de gravidez. Então, eu peguei meu carro, fui para uma farmácia, estava sozinha em casa, fui para a farmácia, comprei. Bi, totalmente diferente, você não sabia nem usar aquilo, né? Eu nunca tinha visto, eu nunca tinha usado, não fazia sentido para mim. Li as instruções, fiz xixi e esperei. E na hora, já vieram, e aí a Bia agora acabou de lembrar, 2 tracinhos. Eu falei, não, mas tá claro, acho que o segundo veio depois, acho que não faz sentido. Mas fiquei com aquele, né, meu coração. Quando meu marido chegou em casa, ele falou assim, e aí? Aí eu, então, acho que deu errado. Eu liguei pra minha irmã, e eu liguei pra minha irmã. E lembro até hoje da frase dela. Eu falei assim, Gabi, vou te contar, fiz um teste, eu tenho uma palestra, eu já tava, né, de camiseta, então as fotos até da gente conversando, eu tô com a camiseta para fazer a palestra. E falei assim, acabei de fazer um exame e deu, né, 2 tracinhos, mas eu acho que tá errado. Aí eu lembro até hoje das frases dela, ela falou assim, mana, parabéns, porque teste de gravidez não dá falso positivo. Você tá falso negativo. Né, assim, pode não dizer que você está e estar errado, mas se ele diz que você tá, você acredita. Aí eu falei, não acredito, né, como, não estava planejando, não estava esperando, e aí eu acho que veio todo um medo, né, uma negação inicial, uma preocupação, e que o pessoal está comentando aqui, né, a gente lembra de tudo que a gente ouviu durante o diagnóstico, durante a nossa aceitação de que é mais difícil, de que eventualmente, né, não se pode ter bebê, mas aconteceu, né, engravidei, fui fazer a palestra, me emocionei, fiquei emotiva desde então, eu já estava inchada, né, então, quem me conhece, né, hoje vendo as fotos dá para perceber, mas lembro até hoje que, então, a primeira coisa que eu fui fazer foi ir na minha endócrino,
né, que na época, e ainda era a doutora Denise, e eu cheguei com ela e falei assim, Dê, eu preciso te contar uma coisa. Eu viria para cá conversar, né, para a gente começar a planejar uma gravidez, mas eu tô grávida. E botei o exame em cima da mesa. E a partir de então, foi que a gente começou, né, então, com os cuidados, a preparar. Então, eu não tomei, né, ácido fólico, eu não preparei a minha hemoglobina, não preparei o corpo, enfim. Mas deu tudo certo, graças a Deus, né, tive uma filha linda, que hoje vai, daqui a algumas semanas, completar 2 anos, e a gente aprende, né, acho que com essas coisas, de que as histórias, existe sim uma expectativa, mas que as histórias são diferentes, e que a gente pode, né, tirar o melhor delas e aproveitar com todas, né, aprender em conjunto. Tem uma frase muito bonita que diz assim, é preciso uma aldeia para cuidar, né, e educar uma criança. Mas para gente que tem diabetes, eu gosto de brincar que é preciso uma aldeia para gerar uma criança, né? Então, que é muito importante a gente falar de planejamento, a gente falar de cuidado, a gente ter um time parceiro, endócrino, eventualmente nutricionista, o ginecologista, esqueci o nome da pessoa que faz o parto, mas para a gente pensar na cadeia inteira, porque é um momento muito especial da mulher, é um momento incrível na vida, transformador. Acho que falar de gravidez, para quem é mãe, as emoções, elas, né, começam a fluir, começam a sair, e é incrível construir essa aldeia e esse time com a gente. Então, isso vai que ser a muito Carol legal. falou do falso positivo, eu lembro quando eu liguei para a Dê, me bateu um medo também, porque eu falei, só falta tá errado o teste, né? E aí a Dê falou a mesma coisa, ela falou, Bianca, você está grávida, Bi, porque pode dar falso negativo, mas nunca dá falso negativo. Os testes de farmácia são 99,9%, tipo, acho que é 0,1% de que não está correto. Gente, a Dominique, mamãe Celina, ela tá aqui, não sei se vocês a conhecem. Tive o prazer de conhecê-la no evento Meu Diabetes, né, Dominique? Ela tem um filho que tem quantos? Ele é pequenininho, 1 ano e pouquinho, e ele tem diabetes, o Tutu. E no evento, ela estava sentada do meu lado e ela notava tanta coisa. Eu falei, ela é jornalista. Eu achei que ela fosse jornalista do evento. E quando eu fui conversar com ela, ela falou que era mãe. Aí também ficou explicado, porque mãe faz qualquer coisa, né? Ela estava ali. Então ela colocou um negócio que eu achei interessante, que ontem você comentou, Carol, que ela falou assim, o medo é bem comum durante a gravidez, mesmo sem diabetes. Então, isso faz parte do processo da gravidez, né? Imagino com. Então, tem coisas que estão relacionadas. Eu gosto de brincar que, assim, eu nunca tive uma gravidez sem diabetes, né? Então, eu não sei como é que é. Mas eu imagino que, né, o medo seja muito comum, as inseguranças sejam comuns, os questionamentos, então as fases de negação, de aceitação, a questão de você compartilhar ou não a novidade antes dos 3 meses. Então, são algumas decisões que todo mundo precisa ter, né, ao longo da gravidez, ao longo dessa jornada, e que talvez elas só sejam acentuadas com o diabetes, e podem ser acentuadas por muitas mais outras condições, né? Então, como a Bi comentou, a expectativa, às vezes, de 2 anos tentando engravidar e sem engravidar, né? No meu caso, uma gravidez surpresa, ninguém é pego de surpresa, mas não foi no momento, né? Foi muito rápido, então acho que a gente tem coisas em comum, né? Exato, que é difícil separar, né, o que é da maternidade e o que é da maternidade com diabetes. E daí você só me lembrou de um fato muito legal, que eu escolhi, né, para aceitar melhor e para envolver toda a minha equipe, eu escolhi compartilhar muito cedo.
Então, eu descobri que eu estava grávida com 6 ou 7 semanas já, e a partir daí eu contei para todo mundo, né? Eu tornei a notícia pública, porque eu precisava da minha rede, então, dos meus médicos, dos meus amigos, eu precisava, né, surtar, conversar. Então, eu mantive pouquíssimo segredo, 2 dias, só para eu ter certeza que eu estava, porque eu achei que não era verdade. E depois eu falei, não, já que eu preciso, né, dizer e contar. Legal, Carol. Eu acho que eu também faria assim. Preciso de apoio. A Maria Menon está falando, oi, lindona, ela participou de um evento no ano passado lá no metrô. Vamos ouvir a Kate, mas antes eu vou deixar só um pedido para o final, vou colocar aqui na tela, um pedido da minha mãe, que ela gostaria de conhecer os filhos das lindas mamães. Então, no final, a gente traz os filhotes aqui para a live. O que vocês acham? Acho ótimo. Tá ali na sala. Se trouxer agora, as minhas já estão numa fase que não quero, mas eu dou um grito aqui. Você dá um grito e resolve rapidinho a história. Opa, a gente já está nessa fase. Kate, conta um pouquinho pra gente, porque é interessante ver as nuances de cada história, né? Apesar de todas serem mulheres e terem diabetes, tem as suas similaridades e também as suas diferenças. E a Carla falou sobre o aborto que ela teve, que me sensibilizou muito, sensibiliza a gente, e você também passou por um aborto, né, Kate? Sim. Boa noite, agradeço a oportunidade, Fabi. É uma honra estar aqui com vocês. A gente se conhece também por trás das câmeras e são todas mulheres maravilhosas. Bom, eu tenho 13 anos de diabetes, eu acho que do grupo eu sou a que tem menos tempo de diagnóstico, eu acho que sim. Fiz agora em janeiro, descobri junto com o casamento, a gente estava em plena lua de mel, estava no quiosque da praia, então eu parava no quiosque e comprava uma garrafinha de água, porque era uma sede, e no quiosque da frente eu estava parando para fazer xixi. E foi assim durante muito tempo, até a gente descobrir o diabetes. E, enfim, quando eu tinha 5, 6 anos já de diagnóstico, eu comecei a ter essa preocupação. Eu acho que hoje a gente tem mais informações aí, no sentido de informações positivas, se comparado aos anos atrás, porque ainda tem muita coisa ruim escrita aí na internet. E aí, quando eu comecei a dar um Google, procurar isso, por curiosidade, ainda não tinha tanto a intenção de engravidar, eu só via notícias ruins. E eu falei assim, caramba, já vi essa merda dessa doença, foi bem assim o pensamento, né? Que me toma um tempo e nem mãe eu vou poder ser se eu decidir ser, porque a questão da maternidade ainda não estava muito certa para mim. Eu tomava anticoncepcional, e aí eu comecei a ter um interesse em engravidar, comecei a fazer, na época, o meu blog não era voltado para a maternidade, era um diário de bordo, essa história de blogs ainda estava começando, e aí tudo que eu achava bacana sobre maternidade eu ia postando no blog, e sem pretensão nenhuma, assim, eu comecei a pensar, vou reunir material bacana para que mulheres como eu possam ir lá e ler, ter alguma coisa legal para ler. E nessa brincadeira, eu tomava injeção na época, não tomei um mês, porque eu falei, já tem 5, 6 anos que eu tomo, e tipo, sei lá, era um final de semana, eu achei que eu estava imune, né, a verdade foi essa. E a gente costuma ter alguma... Aí foi, no mês seguinte, eu sou muito regrada, eu percebi que estava alguma coisa diferente, aí mandei um WhatsApp para uma colega minha que era enfermeira do centro em diabetes onde eu passava, e ela falou assim, corre aqui que eu vou conseguir uma guia para você, você vai fazer o exame agora. Só que eu fui na farmácia e fiz o teste e deu positivo. O meu marido ficou assim, extasiado. Ele ficou, até processar e cair a ideia, assim, de que a gente ia ter um bebê, porque não tinha nada planejado, não tinha nada certo, ele ficou literalmente em choque, ele não falou. Ele ficou uns 2 dias sem falar comigo. Mas não por nada, foi choque mesmo. E aí eu fiz o exame, deu positivo, e eu toda alegre, compartilhei com todo mundo, comecei a compartilhar nas redes sociais, comecei a ter uma rede de apoio muito grande, as amigas com diabetes que já tinham filhos, começaram a me ajudar, começaram a aparecer outras diabéticas para me ajudar, pessoas que eu nunca vi na vida, e a minha rede de apoio começou a crescer.
E a minha equipe médica começou a me ajudar muito. Comecei a ser acompanhada por uma nutri, pelo pessoal da enfermagem e por uma endocrinologista, além do obstetra, né? Eu tive muita dificuldade para encontrar um obstetra que quisesse cuidar de mim. Eu recebi algumas pessoas dizendo assim para mim que não iam cuidar porque não tinham uma experiência com diabéticas tipo 1. E aí eu fiquei peregrinando até achar uma obstetra que me atendesse. E aí foi no meio disso tudo que comecei a me cuidar, tal, e quando eu estava com quase 4 meses, eu tive um aborto. Só que assim, na sexta-feira eu fiz a ultrassom, estava tudo bem com o bebê. E amanhã faz 8 anos que eu perdi o bebê. Foi na semana do Dia das Mães, então amanhã fazem 8 anos. E eu estava com todas aquelas expectativas, as amigas comprando, aqueles mimos todos, né? E foi muito, 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 muito doloroso, porque eu fiz na sexta-feira, na terça-feira eu tive uma sensação de mãe mesmo, que eu tinha que ir no hospital, para saber se estava tudo bem com o bebê. E até uma colega de serviço falou, mas sexta-feira você fez a ultrassom, e eu estava até olhando a ultrassom esses dias, e eu falei assim, não, tem alguma coisa errada, meu coração, alguma coisa não está legal. Quando eu cheguei no pronto-socorro, nenhum médico queria fazer ultrassom, porque não tinha nada plausível, eu não estava sentindo nada, né? Até que o médico resolveu fazer e encontrou batimento cardíaco. Eu fiquei em transe, meu esposo estava na faculdade, eu lembro que eles queriam me internar para fazer a curetagem, eu falei, me dá uns minutos. Eu fiquei tão assim, que eu saí do hospital, parecia que eu estava pisando em nuvens. Eu chorei, depois eu não chorei, depois eu ri, foi várias coisas que aconteceram comigo naquele dia. E eu liguei para o meu marido, eu falei, eu preciso que você venha aqui ao hospital, porque eles querem me internar e tal. E aí, do nada, eu entrei dentro do ônibus e voltei para casa. E aí, eu lembro que eu dobrei o joelho e eu pedia muito, muito para Deus, Senhor, por favor, não deixa que meu filho tenha morrido, por favor, que esse resultado de exame esteja errado, eu quero meu bebê. E eu chorei muito, eu pedi muito a Deus, eu não queria voltar para o hospital para fazer todo o procedimento que eu tinha que fazer, e eu liguei para a minha endócrino. Aí foi quando ela falou dos riscos de você ter um aborto retido. E eu falei para ela, não, mas o meu bebê está aqui dentro de mim, não é possível. Foi um processo de negação, até que ela me convenceu, nós fomos ao hospital. E aí eu precisei fazer a curetagem. Eu fiquei 20 dias de luto, resolvi viver esse luto, porque eu perdi o meu bebê, eu tinha perdido todos os meus sonhos ali, não havia sido planejado, mas estava muito querido. E, enfim, foram 20 dias até muito hoje tensos. você não sabe se teve ou não relação com diabetes, é isso? Então, Fabi, eu estava com a glicada um pouco alta. Na época, a glicada estava 7,8, não é uma glicada adequada. A gente sabe, eu hoje, com a experiência do blog, vendo várias pessoas engravidando com a glicada relativamente alta, né? A gente até fica assim, né? Eu fiz todos os exames, a biópsia no bebê, mas a gente não sabe por quê. Mas provavelmente pode ter sido. Entendeu? Essa é uma dúvida que eu vou carregar comigo. Porque Já. Porque você estava com uma gestação avançada também, né? Não era no começo, né? 5 meses, Sim. né? A Quase eu quatro. tô perguntando porque a Cristian está falando que ela também teve um aborto, e ela, com 9 semanas de gestação, ela descobriu que o embrião tinha parado de se desenvolver com 8 semanas. Tinha feito a eco de 6 semanas e estava tudo bem. Deu para ouvir o coraçãozinho e tudo. A glicada estava em 6,4. Até hoje não sabemos o motivo da má formação. Então, no caso dela, realmente, né, mas ela fala que ela teve uma hipoglicemia com 7 semanas que chegou a 42. A Dê falou sobre isso ontem. Assim que ela entrar, a gente pode conversar com ela também do risco de hipoglicemia na gravidez. Ela falou exatamente sobre isso, Cristian, o risco de hipoglicemia na gravidez que pode levar realmente a um aborto. Mas você não teve a confirmação disso? Teria como ter? Não tem. Olha, os médicos disseram que não, porque a gente fez os exames no bebê e estava tudo ok, ele não tinha má formação. Então, assim, eu decidi não pensar mais isso, sabe? Porque estava me ferindo muito. O diabetes é uma condição que eu tinha que viver. Eu não queria ficar tratando o diabetes como algo ruim para mim. Então, acho que essa é o grande, talvez, a lição ou aprendizado. Tô lendo os comentários, acho que apareceram algumas histórias, Kate, quando você conta que se identificam e que contam, né,
o mesmo medo e que também perderam, mas a gente, né, aí como mãe, a gente tem que aprender a se perdoar também. Não adianta culpar o diabetes, porque ele vai estar com você, né? Então, a história da Kate é maravilhosa depois. Então, né, o mesmo diabetes que ela tinha na primeira história, que não teve um desfecho bom e feliz, no segundo traz, né, uma emoção e uma coisa muito grande. Então, mas é sempre legal a gente lembrar que depois a Dê até pode falar com mais propriedade, mas que o índice de aborto na primeira gestação e na gestação, ele é igual, né, para pessoas com diabetes e sem diabetes. Então, acho que a Kate e o pessoal que está comentando aqui, eles nunca vão ter essa resposta, né, e vai ter que aprender a conviver, né, Kate, e transformar essa história depois, com a chegada do Davi, numa história de superação, da gente aceitar essas histórias e incorporar elas, porque elas fazem a gente chegar onde a gente chegou. Então, eu super me emociono lendo os comentários, queria dizer que, se você não está lendo, que tem bastante gente aqui se identificando e que passou... Eu estou no celular, não consigo ver. E obrigada, Carol, pela devolutiva, porque como eu estou no celular, eu não consigo ver os comentários. Tá, a gente vai te ajudando neles, vai. Obrigada, Carol, pela ajuda também, porque tem muito comentário, eu preciso de ajuda, tá? Vamos lá, fala aqui. E aí, depois disso, eu falei assim, eu senti um bebê mexendo dentro de mim, eu senti o que é ser mãe, eu quero ser mãe. E agora eu vou me planejar para que isso aconteça. Porque antes eu não tinha tido um planejamento prévio, agora eu quero ser mãe. Aí foi a hora que eu decidi me cuidar da alimentação, cuidar de mim, baixei a glicada, e 5 meses depois eu fiquei grávida do Davi. E aí eu estava tão doida para ser mãe, que quando eu fiz o exame e deu positivo da farmácia, meu marido falou assim, você está tão doida para ser mãe, que eu acho que até o xixi mudou aí. Pode fazer exame de sangue, que eu só vou acreditar nisso com o exame de sangue. Aí eu voltei na farmácia, moço, me dá de outra marca, porque meu marido falou assim que não acredita nesse resultado. E aí ele me deu outro, eu fiz de outra marca e os dois subiram a fitinha. E meu marido falou, não, só com o exame de sangue agora, porque eu estava realmente muito empenhada em engravidar. E aí, realmente, fiz o exame, a minha equipe me assistiu muito bem, e aí mais amigos foram aparecendo, só que dessa vez eu fiz diferente, né? Eu decidi não falar. Eu não quis falar porque eu já tinha tido trauma. Quando eu perdi o meu bebê, as pessoas não têm culpa, as pessoas querem nos ajudar, mas eu passei muito tempo dando explicação de que não, que era ou não era o diabetes, essas coisas todas, sabe? Então, eu já tinha vivido isso, e a gente combinou que a gente ia ficar para nós, eu ia ter todos os cuidados, a minha equipe ia me assistir, que eles souberam desde o primeiro momento, mandei o WhatsApp para todas elas, mas de que eu não queria que ninguém de fora soubesse, e realmente, durante as 13 primeiras semanas, só nós da família ficamos sabendo. E eu não me arrependo dessa decisão, por conta da equipe médica que estava me acompanhando, eu estava tendo todo o cuidado, e eu já não queria mais ter que, se alguma coisa acontecesse, ter que dar explicação para ninguém. Porque eu já tinha vivido o luto da perda, e ter que dar explicação, e para comentários desagradáveis depois não é bacana. E aí, eu fiquei super feliz, só que a minha gestação foi uma gestação super difícil. Eu tive muitos problemas gestacionais, a doutora Denise vai falar, eu vou falar o que eu tive, não vou entrar nos pormenores, nas questões onde e quando diabetes tem a ver, porque a doutora Denise, como a gente conversou ontem, ela vai fazendo os ganchos aí, com olhar mais clínico e médico. Mas eu tive hipertensão, eu tive que tomar miltildopa na gravidez. O Davi quis nascer desde a 20ª semana, então eu tive que tomar, eu comecei a ter contração. E... Só um parênteses, todas vocês tiveram o bebê um pouquinho antes, né? Foi isso? Você não, Bianca? Eu tive a Valentina exatamente no tempo certo, ela nem queria sair da minha barriga, com 39 semanas, mas a Pietra, até dando uma aspas aqui, como eu demorei muito para engravidar da Valentina, eu não achei que um segundo filho viria tão rápido.
Eu queria que a Ana Valê tivesse mais ou menos 1 ano e meio, porque eu sempre achei que seria melhor as duas juntas, mas quando eu amamentava a Valentina ainda, ela estava com 7 meses, eu engravidei, e igual você, Kate, eu não acreditava, quer dizer, o seu marido não acreditava, eu comprei 3 exames de farmácia, porque eu falei, mentira, esse aqui tá errado, eu tenho um bebê em casa, como já tem outro aqui? E amamentando também. E aí a Pietra foi mais complicada, porque eu não conseguia dar atenção para diabetes, para uma criança e para uma gravidez. Na primeira gestação era só a gravidez e o diabetes. Quando eu engravidei da Pietra, eu tinha um bebezinho para cuidar. E aí a Pietra nasceu de 36 semanas. Aí ela A nasceu Júlia prematura. também, né? 36, não foi, Carol? A Júlia veio com 38, Fabi. A 38, gente, alguns detalhes, eu tive uma gestação, eu me controlei bastante durante a gestação, daí eu acho que até respondendo algumas perguntas, se a gente pode entrar. Aí a gente já volta. Com certeza, o planejamento é importante, mas como acho que a Kate e a Bi falaram, quando a mulher quer engravidar, a mulher com diabetes faz milagres, né? Ela se controla muito mais, ela se cuida muito mais. Durante a gestação, a pessoa se educa, ela lê. Comentário da Juliana. Agora eu estou conseguindo ver. Tô conseguindo ver. Só que, como eu não tive isso, e eu agradeço hoje, eu já estava bem controlada, né? Então, aqui perguntaram até, meninas, com que hemoglobina mais ou menos vocês engravidaram. Eu não vou lembrar exatamente, mas eu estava, acho que perto da casa dos 7, e durante a gestação eu trouxe para 6, 6,5, 6,4, 6,6, e assim fiquei até o final. A Júlia foi um bebê gigante, né? Então, ela nasceu com 4,5 kg, eu engordei muito. Então, com 38 semanas, eu estava com muito líquido, eu já estava bastante debilitada fisicamente, então a gente resolveu e optou por um parto cesárea. E daí sempre, né, com a equipe de apoio, quem tem bebê aqui ou quem ainda não tem, as últimas semanas da gestação com diabetes, elas são muito acompanhadas, né? E é um acompanhamento diário, né? Então, dia sim, dia não, para a gente ir vendo, e com 38 semanas a gente decidiu que ela ia nascer. Ela ia nascer. E ela nasceu a Carol e a Kate. Posso, rapidinho. Estão me ouvindo? Tá falhando? Sim, estamos te ouvindo. Teve um delay. Tá. No final da minha gestação da Valentina, eu cheguei a tomar, a minha razão de insulina carboidrato hoje é 1:15 na maioria dos horários, 1:12, 13. Eu cheguei a tomar 1:1 no final da gestação da Valentina, 1:1. Então, eu nunca gostei assim de seguir muito nutricionista, assim, eu nunca consegui, não é que eu nunca gostei, eu nunca consegui seguir certinho, café da manhã isso, almoço, a gestação inteira da Valentina eu segui o cardápio, mas inteira, acho que foi a vez que eu mais segui. Da Pietra não vou nem falar, porque realmente também não consegui, mas isso me assustou no final da gestação, porque eu via o vidro de insulina um por dia praticamente, era 1 a cada 2 dias que acabava a minha insulina. Mas assim, fazendo dieta. A doutora traz com propriedade depois, mas a gente pode separar a gestação do diabetes em 3 fases. A primeira fase é o medo de hipo, né? Acho que bastante gente comentou aqui nos comentários. Então, a tentativa, né, dos médicos e do bom controle... Muitas mulheres falaram que tiveram hipos... evitar a hipoglicemia, né, no primeiro trimestre, então você evita a hipo. E depois disso, é uma luta contra a resistência à insulina. Né? Então, a basal isso varia um pouco, né, Carol? De pessoa para pessoa. Mas por quê? Que você não teve hipo no começo? Não, no começo eu tive, mas no final eu não tive essa questão, por exemplo, que a Bianca falou, de muita hiper. Eu já tive muita hipo. No também? Final. Eu não cheguei a ter hiper, eu não tive muita hiper, tanto que a Valena nasceu dentro do peso, mas eu tive resistência. Eu não tive tanta.
Eu tive muita resistência à insulina, não a hiper, não chegou a ter hiper, nunca assim passei. Mas por quê? Porque eu tomava muita insulina para compensar e comia muito Eu pouco. Eu também. morri de fome o final da gestação inteira. A Valentina nasceu, eu acho que eu comi um boi quase. E não sei se vocês tiveram isso, o bebê nasceu, parecia que eu estava curada e não tinha mais diabetes, né? Então, foi uma semana assim, de controle de gráfico reto, uma coisa impressionante. Então, normalmente, né, a gestação é marcada por essas fases, porque você fala assim, e acho também, né, que depois dessa cura momentânea, o pessoal está perguntando se a gente esquece de comer, como é que a gente fez no começo. E eu sim, né? Então, a partir do momento que você tem um bebê ali, o bom controle que você teve durante a gestação, o meu ficou um pouco de lado, né? Então, era muita atenção que eu tinha que dar para a criança, eu tinha que entrar naquela nova realidade, né? Eu tinha um filho para cuidar e a gente acaba se descuidando. Então, é muito engraçado, né? Você compara o controle na gestação e logo após a tendência é de. Também é Né, um de desafio, né, Carol? Também eu acaba acho sendo um desafio que essa é um adaptação. tratamento. Em relação às complicações durante a gravidez, voltando para o que a Kate estava falando, Kate, a Mayara perguntou se você teve pré-eclâmpsia. Você teve, né? Porque a Mayara está falando que ela teve e que a bebê dela, a Lívia, que tem 2 meses, né, Mayara? Beijo, Mayara. Ai, linda! 36 semanas, só fazendo um adendo aqui, que várias pessoas estão falando que se emocionaram com essa história, Kate. A Ariane falou, enfim, várias pessoas estão falando que foi realmente importante ouvir o que você falou, tá? Mas essa questão das complicações, eu sei que você teve várias, né? Durante a gravidez. Então, eu fiquei super feliz, eu falei assim, agora vai dar tudo certo, eu vou ter um parto normal, vou mostrar que diabética não precisa ter necessariamente uma cesárea, eu vou quebrar todos os tabus e paradigmas, eu vou arrasar, sabe? Porque eu comecei, né? Porque eu fiquei tão na sede de ajudar pessoas que a gestação se tornou pública. Aí foi a partir daí que o blog mudou o nome, Maternidade e Diabetes, o enfoque do blog ficou todo voltado para a gestação, para recolher depoimentos de outras grávidas e diabéticas. Vou aproveitar até e falar, entrei lá no blog, tem muitos depoimentos bacanas. Quem quiser também enviar depoimento da sua gestação, pode mandar, porque encoraja muitas mulheres. Enfim, aí o que aconteceu? Daqui a pouco, isso assim, eu vou falar aleatoriamente, tá? Porque eu tive colestase, que era uma coceira absurda no corpo inteiro. É comum dar na gestação. Era uma coceira, gente. É absurda, não tem como descrever. Aí eu tive pré-eclâmpsia, eu tomei metildopa durante a gravidez. Como eu falei, o Davi quis nascer antes do tempo. Aí eu precisei tomar inibina e ultragestan para segurar. Comecei a ter que fazer repouso também, porque na 20ª semana ele quis nascer. O diabetes eu cuidei bastante, o diabetes ficou muito bem cuidado. Mas o que aconteceu? Eu tive aumento de líquido amniótico, o Davi começou a crescer muito, a tireoide bugou, eu comecei a ter que tomar Puran. E assim, eu lembro que no total, quando eu parei para registrar, deram tipo 11 coisas diferentes. Eu falei, uau, o que aconteceu aqui? No resumir da história, uma bela noite eu estava em casa, achei que eu estava fazendo xixi na cama, só que eu lembrei que uma colega falou que depois da 34ª semana, mais ou menos, a gente tende a não conseguir segurar o xixi, e às vezes sair na roupa e tal. Eu falei assim, acho que é isso que está acontecendo, só que não parava. Aí eu liguei para minha cunhada, a gente estava assustada, minha cunhada veio na minha casa, falou, não, sua bolsa rompeu. Eu estava com 34 semanas. Eu coloquei uma toalha no meio da perna e fui para o pronto-socorro. E aí, um pronto-socorro que nós fomos não atendia gestação de alto risco, uma coisa que eu quero falar, que é muito importante, a maternidade onde o bebê for nascer, que tenha uma UTI neonatal. Porque não é um veredito, mas os nossos bebês podem nascer com a necessidade de uma UTI neonatal nas primeiras horas para serem assistidos. Não acontece com todos, tá? Mas é uma coisa que os médicos costumam orientar. Nós fomos para a maternidade que tinha UTI neo, e aí realmente a bolsa estava rompida, eu já estava com dilatação,
Mas por opção, sim, já dava até para, mas eu já estava com muita complicação, eu não quis arriscar, eu já tinha perdido um filho. Então, aquela coisa do parto normal, essas coisas eu não quis arriscar. E aí, uma coisa no meio da história, que o Davi tinha uma cardiopatia, que deu no ecofetal, então a gente também não poderia arriscar, e a gente resolveu fazer o parto na cesárea. E aí foi muito engraçado que na hora que eu fui fazer a cesárea, estavam esperando uma equipe, tinha que ter o cardiopediatra, por conta do problema do Davi, tinha que ter o pediatra, tinha que ter uma equipe lá por conta do meu histórico. Aí, quando eu já estava indo na maca, a médica olhou assim, subiu a minha touca, falou, você não é a menina do blog? Aí eu falei assim, sou, eu acho que... Ela falou, eu te conheço a sua história, vamos lá, minha filha. Começou a conversar comigo, e eu não sabia, ela acompanhava o blog Obstetra. Então, ela já sabia tudo o que tinha acontecido comigo. Foi muito de Deus, assim, sabe? Eu falei, uau. E aí ela fez o parto, a equipe... Naquele momento, né? Você tem uma ideia? Ela até perguntou se poderia escolher uma música de fundo. O Davi nasceu ao som dos Beatles. Que delícia! Que bondoso! Foi, ela pediu para colocar. E aí o bebê nasceu, a gente encostou tal, e ele correu para a UTI, por conta das coisas, das complicações, né? Ele nasceu com síndrome da angústia respiratória, porque o pulmão ainda não estava maduro. Eu havia tomado corticoide antes da gestação, que alguns médicos pedem, né, para tomar, para poder ajudar a amadurecer o pulmão do bebê. E dado todo o meu histórico, eu tive a necessidade de tomar. E aí, mesmo assim, os pulmões do Davi ainda estavam fracos, aí Davi teve hipoglicemia, teve icterícia, teve o probleminha lá no coração. E aí ficou na UTI 10 dias. Nossa. E Kate, o seu controle depois? Então, Carol, o meu controle, na verdade, foi assim, quando o Davi foi para a UTI, eu só tive hiper. Eu fiquei tão nervosa, tão ansiosa, que eu comecei a ter... na verdade, eu estava cuidando do diabetes. Eu estava super focada com diabetes, só que descompensou muito a questão do meu emocional, porque eu fiquei com medo de perdê-lo. Claro. Eu já tinha perdido um bebê, eu falei, agora eu tô com um bebê na UTI, eu fiquei muito preocupada, tanto que eu nem lembrei de amamentação, eu nem lembrei que peito dava leite, entendeu? E nem, e tipo, na UTI, ninguém me lembrou disso também. Então, eu ia visitar, eu fiquei 3 dias só vendo pelo vidrinho, depois pude colocar a mão, depois veio para o canguru e tal, e eu nem lembrei. Faltando 3, acho que no 7º dia que a médica perguntou, e aí, mamãe, não vai tirar o leite? Eu falei, que leite? Ele não tá tomando leite do hospital? Tipo, falou, mas você acha que ele tá sobrevivendo como aqui dentro? Eu falei, não sei, o que vocês estão dando para ele? Eu nem me preocupei. O médico falava para mim, mas eu acho que eu nem me ative a isso. E aí eu fui para a sala que eles chamam, assim, de sala da ordenha, e aí foi na sala da ordenha que foi o meu terror, porque a hora que apertou o peito e não saiu uma gota, aí foi aí que eu comecei a chorar, porque aquelas mulheres se apertavam, assim, saiu um monte, e o meu não saía nada. E aí eu comecei a me sentir muito incapaz. Isso Vamos dói. voltar um pouquinho aqui para as perguntas, porque tem um monte de pergunta e eu tô até me perdendo aqui. Eu não quero deixar vocês também sem participação. Diga, Fabi. Não, essa questão, a dona Carmen perguntou, eu até fiquei curiosa em relação a você, dona Carmen, se você teve os seus partos normais ou cesárea, porque ela perguntou se todas vocês tiveram cesárea. Sim, tiveram, né? A D não está aqui ainda, eu acho que ela está com algum problema técnico para entrar, tá? Que eu estou me comunicando com ela via WhatsApp. Mas ontem ela falou para a gente, e a gente tem a doutora Vanessa Montanari aqui nos prestigiando, então escreve nos comentários, doutora Vanessa, se você tiver algo também a agregar, que é um mito que mulheres com diabetes não podem ter parto normal. Eu sempre acreditei nisso, né? E aí eu queria ouvir de vocês. Ontem a doutora Denise falou que não é isso. Que pode ter, Muitas vezes eu acho que a Mayara que está aqui nos assistindo, ela teve, acho que parto normal, se eu não estiver errada. A Gisele, não sei. Eu acho. Mas Paty, fala pra gente. A Gisele é enfermeira e ela trabalha com partos, então
Conta pra gente a Sabe história que de vocês também. que quando a Pietra foi nascer, a Valentina foi super agendado tudo, mesmo porque a Valentina não virou na posição, ela não virou, ela ficou sentadinha a gestação inteira. Tipo, é engraçado que a personalidade dos bebês, elas, desde a barriga, elas permanecem, porque até hoje ela é super calma, super tranquila, sempre, né? E a Pietra, ela não parava um segundo. Nossa, quando eu engravidei da Pietra, eu acho que o último mês de gestação meu da Pietra, eu dormi sentada na cama, porque era eu deitar, essa menina me chutava, sabe? Ela enfiava a cabeça. E como ela nasceu prematura, quando eu cheguei no hospital, ela nasceu dia 31 de dezembro, a pessoa. Ela era para nascer dia 23 de janeiro de 2012, ela nasceu 31 de dezembro de 2011. E eu entrei em trabalho de parto. E eu achei que era aquela contração falsa, meninas, sabe, que o corpo está se preparando? Mãe de segunda viagem é uma droga nesse sentido, que a gente acha que a gente sabe tudo. E como a gestação da Valentina estava muito fresca ainda na minha cabeça, eu comecei a ter as contrações no dia 30, e eu queria vir aqui onde eu estou, para Águas de São Pedro, passar o ano novo. Aí a minha cunhada, a obstetra, ela falou, Bi, porque meu obstetra tinha liberado, falou, seu bebê vai nascer lá para o dia, sei lá, 15, 18 de janeiro, antecipando um pouco. E minha amiga falou, Bi, sua barriga tá meio baixa, se eu fosse você, não iria não. Eu falei, vamos ver como eu acordo amanhã e vou. No dia 31, dou um oi e volto. E no dia 30 eu tive contração, e eu falei, acho que é contração falsa. E aí no dia 31 eu estava com muita dor assim de contração. Liguei para minha cunhada aqui e ela falou: Bianca, faz o seguinte, eu morava pertinho do Einstein, ela falou: vai para o hospital, fala que você tá pede para fazer um exame e te dá um Buscopan para dar uma acalmada nessas contrações, porque se você entrar em trabalho de parto é irreversível, não dá. Então, você toma o Buscopan para não entrar no trabalho de parto e esperar um pouquinho, porque era 31 de dezembro. Eu lembro que eu cheguei no hospital, gente, eu achava que eu fosse ter ela na cadeira, de tanto que eu estava dolorida. E aí, acho que os médicos falaram, 31 de dezembro chega umas loucas dessa que ai, mas você tá parindo? Eu falei, não, eu só vim tomar uma injeçãozinha de Buscopan porque hoje é ano novo, né? Minha filha não vai nascer hoje. Não pode nascer dia 31. E aí eu fui fazer os exames, eu já estava com quase 3 dedos de dilatação. E aí ligaram para o meu obstetra estava na estrada, indo viajar, voltou voando. Doutora Denise estava na praia, daí mandou a doutora Denise Ludovico também me acompanhar por conta da glicemia. E aí ela nasceu, só que ela nasceu de cesárea, porque meu médico, na época, não queria, porque eu acho que se eu ficasse em trabalho de parto, certeza que ia evoluir para um parto normal, mas é que isso que é complicado, porque na época o meu obstetra, tipo, no ano novo, não ia querer ficar esperando até, sei lá, 2 horas da manhã, meia-noite, a hora que ela decidisse nascer. Hoje eu tenho um pouco desse sentimento em mim, sabe? Será que não deveria ter, dane-se, vai atender um médico obstetra aqui do hospital, mas naquela hora, toda a minha confiança estava nos meus médicos, mesmo porque também eu fiz não é vasectomia de mulher, como é que chama? Laqueadura. Eu fiz a laqueadura no parto da Pietra, que não é uma coisa recomendada, mas eu decidi fazer no hospital e logo depois que ela nasceu. E depois ele falou assim, se eu tivesse realmente optado pelo parto normal e tivesse tudo certo, poderia, porque ela estava evoluindo para esse caminho, né? E ela ficou também na UTI, ela nasceu com sobrepeso. Gente, deixa eu só mostrar aqui o que eu pedi ajuda aí da Gisele e da Vanessa, e elas prontamente nos responderam. Então, elas estão ilustrando isso. A Gisele está falando que o parto cesárea não é determinante para mulheres diabéticas. Mulheres que têm diabetes podem ter um parto normal, como qualquer mulher. E aí a Van até explicou um pouquinho mais, ficou em cima de vocês, meninas. Mas achei super relevante. A decisão do parto ser normal ou cesárea depende. Vou ler aqui, peraí. Pode deixar, não tem problema. Deixa. Não, deixa, Fabi, é importante. Não. A decisão do parto ser normal ou cesárea depende da avaliação do ginecologista. A desproporção entre tamanho do feto e pelve é indicação de cesárea.
Então, depende do risco, do tipo de parto, a decisão vai ser tomada, né? Casos em que não há desproporção, podem ter parto normal se não tiver outra contraindicação materno-fetal, que foi o seu caso, né, Carol? Pelo caso da e aí, Fabi, eu acho que a Bi e a Kate comentaram um pouco sobre isso. É muita questão de confiança na equipe também, né? Então, é uma escolha da mulher. Acho que as doutoras aqui disseram e deixaram isso claro, que quem tem diabetes pode escolher. A Areta falou que teve 2 partos normais. Ela tem diabetes. Eu queria depois falar sobre isso. A Areta estava no evento e compartilhou, né, dela, ela me inspirou pra caramba. Deixa eu só fazer um adendo. A questão da Areta, a Areta, para mim, ela é uma referência nisso. Ela não foi a primeira diabética que eu vi que pôde ter filho parto humanizado. A Elisa Kobayashi, que hoje não mora mais aqui no Brasil, mas ela teve, a primeira gestação foi cesárea, a segunda, que foi a filha dela, ela decidiu ter um parto humanizado. E a Areta, nós nos conhecemos no início do diagnóstico dela, e a Areta tem muita convicção do parto humanizado, que ela queria isso. E ela foi atrás de uma equipe que comprasse a ideia com ela, né? Como a nossa gestação é de alto risco, precisa ser em ambiente hospitalar, né? E a Areta, ela teve os 2 filhos, o Beija e a Madá, Benjamin e a Madalena. Os 2 foram parto humanizado, em ambiente hospitalar, aguardando o tempo da criança, e hoje a Areta é uma doula. Ela comprou tanto a causa que hoje a Areta é uma doula também. Então, ela está aí para provar para a gente que é possível, e a experiência dela é super válida nisso. E como a Carol falou, a gente teve um evento de maternidade e diabetes, e a Areta contou a experiência dela sobre isso. A dona Carmen teve 2 cesáreas também, gente. A dona Carmen também teve 2 cesáreas, ela falou que naquela época nem se falava em glicada, acho que ia direto para cesárea mesmo, né, dona Carmen? Ô, Fabi, eu tive uma experiência de entrevistar a dona Carmen na questão da gestação, e a história da dona Carmen é sensacional. É muito assim, ela foi além do tempo dela. A história é muito bonita, vale a pena, tá no YouTube. E a gente fez um bate-papo, foi longo, mais ou menos de 1 hora, só focando na questão da gestação dela. Diabetes? Sim, tá lá, a entrevista, inclusive foi a Areta que editou a entrevista. A Areta foi super parceiraça nesse dia. Beijo, Areta. Então, assim, eu quero falar aqui do comentário, eu quero realmente falar, porque foi um comentário que mexeu comigo, foi da Juliana Ponte. Ela falou lá no começo, e eu não consegui falar aqui, mas eu quero trazer de volta, que ela está grávida e que ela fica o tempo todo tensa, que ela não consegue relaxar. O que vocês têm a falar sobre isso? Mas ela não consegue relaxar em qual sentido? Da medo. Gestação, do bebê? Ela perguntou, cheguei quando a live já estava ocorrendo, eu acho que tem algum medo dessa questão de perder o bebê, porque ela falou assim, somente a Kate teve aborto, Carol, Fabi e Bianca conseguiram levar a gestação até o final. Ju, eu ainda não sou mãe, mas a Bianca e a Carol conseguiram levar, a Bianca, as 2 gestações, ela conseguiu levar até o final, só no caso, mas eu sinto que ela está insegura em relação a esses medos todos que a gente ouve, né, de má formação do feto, enfim, dessas complicações que podem acontecer, né? Eu tive muito medo, eu acho que mais a gestação do Davi, por 2 motivos. Primeiro, é porque eu já tinha perdido um bebê, então eu não queria perder o segundo. E o segundo motivo é que eu sabia que uma descompensação glicêmica, uma hipoglicemia severa, alguma coisa assim, decorrente do diabetes, poderia, sim, ocasionar em óbito fetal. E eu comecei a ter essa preocupação. Só que depois eu desencanei. Eu tive nos primeiros dias, eu falei, gente, até quando eu vou ficar com isso? Porque eu comecei a perceber que a minha glicemia subia,
eu comecei a perceber que eu estava ficando meio neurótica com tudo. Eu olhava a comida, eu via a comida como vilã. As pessoas não podiam perguntar nada da gestação, que eu já ficava assim, sabe? Eu falei, não. Eu acho que o psicológico é tudo, até porque a gente passa toda essa energia para o bebê, é comprovado isso. O bebê percebe tudo o que está acontecendo no ambiente. E eu queria que meu filho se sentisse muito amado, muito cuidado. Então, assim, eu tive esse medo, realmente eu tive de perder. Mas depois eu começava a conversar. Quando o medo vinha, eu falava com ele, filha, a mãe está com medo, sabe? Aí eu começava a orar, eu Muito começava a legal, mudar o foco para que eu queria que meu filho se falou, sentisse bem. eu quero falar uma coisa sobre isso que você falou, porque é embasado cientificamente. Existe uma linha da psicanálise que se chama psicoembriologia. A psicoembriologia explica que o bebê ele está numa simbiose tão grande com você que ele sente tudo que você sente. Só que ele não consegue separar, ele não consegue entender isso é da mamãe, isso não é meu. Isso é meu. E ele já começa a criar uma vida psíquica dentro da barriga. Ah, mas e agora? Eu não posso mais ficar nervosa, estressada, eu não posso mais ter medo? Não, impossível. Todo mundo vai ter. E na gravidez, até onde eu sei, isso é mais exacerbado, vocês estão falando. Mas é conversar com o bebê. É falar, isso não é com você, a mamãe é que tá com medo, você tá bem, você tá seguro, você tá... E é Fabi, muito possível essa dinâmica que já acontece na barriga, né? Então, Paty, tem um... pense nisso Diga, também. fala. Todas vão Não, falar. a Fabi não, a Kate falou de conversar bastante com a barriga e tal. A gente sempre conversou muito tanto com a Valentina quanto com a Pietra, mas eu adquiri um hábito com elas porque acho que até alguém falou aqui que é da mulher. Toda mulher quando engravida tem medo da perda. Talvez nós um pouco mais por conta do diabetes, medo de doenças que as crianças podem ter, os bebês, enfim. E eu sempre adquiri um hábito, logo na gravidez da Valê, eu sempre coloco louvor para dormir. Eu não tinha esse hábito tocado, é só orquestrado, vários louvores. E eu levei a gestação inteira da Valentina, eu levei a gestação inteira da Pietra ouvindo esses louvores que é só orquestrado. Elas estão com 8 e 9 anos. Até hoje, quando vai dormir, é o ritual, apagar a luz e pôr esses louvores. E é engraçado, porque desde a barriga, e assim, é muito engraçado, quando a gente viaja para qualquer lugar, agora eu tenho no celular tudo, mas antes eu levava um pendrivezinho, alguma coisa, porque eu só sabia que elas iam conseguir adormecer se tivesse esse louvorzinho tocando, que é o mesmo da gestação. Então, a gente vê que tudo aquilo que a gente está absorvendo para o bebê, e alguém perguntou bem no começo sobre depressão, se teve no pós-parto. Eu tive no da Valentina, eu não tive no da Pietra, não foi uma depressão, foi um baby blues, que eu não sabia o que era, e para mim, a gestação, parto, tudo foi normal, mas o pós, ninguém me falou, ninguém, eu nunca soube, e eu, simplesmente, a Valentina tinha horas, não, acho que quando eu fui para casa, quando você sai do hospital, que você fala, sou eu e você, para mim foi o pior momento, porque eu estava com um bebê que eu esperei, que eu queria, e eu não sabia o que fazer, tipo, né? E aí eu lembro que doeu muito para amamentar no começo, então isso também me pegou, e eu lembro que eu ia amamentar ela e eu começava a chorar, 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 e era um choro compulsivo. E eu falava, cara, eu não quero, por que eu tô chorando? Eu amo minha filha, eu quis isso para minha vida, eu esperei 2 anos. Uma culpa, né, Bi? Não, vocês não têm, eu te juro, eu sei um pouco o que é depressão por conta disso, eu nunca tive depressão na minha vida. É a pior coisa, é uma angústia que eu não tinha controle. E aí eu lembro que no sábado, ela nasceu numa segunda, no sábado eu fui tomar café da manhã na minha casa, minha mãe estava lá de apoio me ajudando, eu sentei na mesa com a minha mãe, eu chorava de soluçar, falava, eu não consigo comer, mãe, eu não consigo parar de chorar. E aí eu liguei pro meu obstetra, que foi um fofo, ele falou, olha, pede pro seu marido vir aqui, eu vou te dar uma receita, é um tarja preta e um outro que você vai tomar para amamentar. Vai tomar para se acalmar. E aí eu comecei a chorar mais. Eu falei, como assim? Eu não vou tomar essas drogas, porque isso vai para o leite. Ele falou, não, deixa eu te explicar uma coisa. O que vai para o leite é as suas emoções para sua filha. Você quer ter uma amamentação com uma mãe calma, equilibrada, ou você quer ter uma amamentação você nervosa, angustiada, com choro?
Eu falei, calma, equilibrada. Eu falei, então é isso. O que vai passar da medicação para sua bebê é muito pouco, mas ela vai mexer nos seus hormônios. Por quê? Tem um negócio que quando a gente está amamentando, que é aquele hormônio do prazer. E eu tive muita descompensação hormonal no pós-parto. Então, essa falta da progesterona, sei lá eu qual que é o hormônio aí, me fez muito mal. E aí, quando eu tive a Pietra, eu orei tanto, mas eu pedi tanto para Deus que eu falava assim, olha, eu passo por tudo, mas eu não quero pegar minha bebê no colo e ter essa compulsão de chorar, sabe? E até hoje, assim, eu comecei a tomar remédio naquela época e nunca mais parei. Eu parei um deles, que é o Preo, que era o pior, mas o outro, porque mexeu em todo o meu hormônio, mexeu em todo o meu corpo. E eu entendi que, assim, o que a gente precisa passar para eles é essa calma e segurança, e não Fazer o que é preciso para aquela se angústia. cuidar, né? Fazer o que for preciso para se cuidar. Ocitocina, isso mesmo, Mayara. A questão do baby blues e da depressão pós-parto não é incomum, mas muito pouca gente fala sobre isso. Então, a mãe que Nossa, está para mim foi passando o pior. muitas vezes se sente muito sozinha. Eu tenho uma amiga que falou que ela rejeitou o bebê e que ela foi Acontece. muito julgada e por falta de informação. E ela falou que quando ela conversava com as amigas dela durante a gravidez, as amigas só falavam do lado lindo da coisa, não falava sobre isso. E aí depois, quando ela passou por essa situação que ela se sentiu sozinha, algumas amigas vieram falar, não, mas eu também passei por isso. Então, algumas pessoas tendem a meio que... Você não falou comigo antes. E ela ficou com raiva, porque assim, muita gente tem essa coisa de romantizar e não é. Eu não queria receber as pessoas na minha casa, eu nunca me esqueço. É aquele sonho, o quartinho rosa, mas ninguém tá lá para ver o dia a dia. E eu chegava num ponto que eu tinha as roupas mais fofas, não sei o quê, mas eu não tinha vontade de pôr nela. As pessoas iam lá em casa para ver, eu falava, fala que eu não quero ver ninguém. Imagina eu, Bianca, nunca. Eu falava, eu não quero ver as pessoas, eu não quero ver ninguém. E aí, quando eu via eu e a Valentina sozinha ali, eu pedia tanta desculpa para ela. Eu falava, filha, eu te amo, mas eu não sei o que está acontecendo com a mamãe. E era um choro que não cessava. Ai, de lembrar me dá. A Mas faz Mayara falou parte. que também teve baby blues e que mesmo com todo o planejamento, toda a rede de apoio, tudo certo com elas duas, isso pode acontecer. São tantos sentimentos, só quem vive sabe. E é isso aí. A Juliana agradeceu por essa rede de apoio, que fantástico. No movimento diabético, a gente não fala exclusivamente sobre maternidade e diabetes, mas eu te indico aí na página, continua no movimento, claro. Participa também da página da Kate, que ela tem um blog com histórias maravilhosas que vão te inspirar, Juliana, e vai acalmar um pouquinho o seu coração. E não precisa se desculpar por não saber que eu não era mãe, não. Ela falou que começou a acompanhar. A gente está tentando convencer a Fabi a fazer parte do nosso time. Eu tô em cima. E assim, gente, eu não tô em cima do muro, eu acho que não é por causa do diabetes, mas talvez inconscientemente também seja. Então, essa conversa está sendo terapêutica para mim, porque eu acho que assim, a gente internaliza lá atrás, quando eu fui diagnosticada com 3 anos de idade, a doutora Vanessa falou sobre isso. Ouvia-se muito que ainda, em 1993, a Bianca foi diagnosticada em 94, né, Bi? A gente ouvia ainda muito que mulheres com diabetes não podiam ter filhos. Então, talvez, eu não sei até que ponto eu internalizei isso como uma verdade e a minha vida foi seguindo outro rumo, mas está sendo muito bom falar com vocês, gente. Fabi, eu queria falar uma coisa que a gente a gente está tendo a oportunidade de conversar aqui, de ser essa rede de apoio, e nós tivemos a oportunidade também de ter uma equipe que acompanha até você, quando decidir ser, você vai ter, mas essa não é a realidade de muitas mulheres, né? No blog, eu conheço muitas pessoas que não têm essa equipe que apoia, que abraça, que não tem uma família que dá apoio, e assim, o que eu sempre digo muna-se de informações. Hoje a gente tem informação aí, hoje tem muito Instagram legal, tem médicos falando sobre isso, já não é uma coisa que era há anos atrás, porque assim, não é às vezes a pessoa fala assim, muda de médico, você está no sistema público de saúde, entendeu? Às vezes isso é possível, sim, às vezes não é.
Entendeu? Então, verdade. assim, quanto mais informada nós estivermos, quanto mais nós nos cercarmos dessas pessoas, eu acho que a gente vai se sentindo mais acolhida, tanto para quem tem informação, quanto para quem não tem, no sentido de equipe médica também, né? Porque eu acho que nós somos privilegiadas, porque essa não é a realidade de muitas mulheres. Ok, Verdade. você tinha comentado da rede de apoio, quando a gente tem na gravidez, acontece mágica, né? Essa rede de apoio, ela se multiplica, a gente recebe ajuda e carinho de quem a gente nunca imaginou, né? E isso fica muito mais amplo. Então, acho que, além de se munir de informação, não tenha vergonha de pedir ajuda, né? De pedir, de ir procurar, de pedir apoio, porque tem muito mais gente disposta a dar carinho, a apoiar, a trocar, do que o contrário. Então, às vezes, a gente só precisa se abrir, né? Entender que a gente está precisando de conversa, que é bom compartilhar, que é bom falar de medos. Então, acho que Pôr para fora, né? Exato. E daí, Kate, né, você brincou que a sua gravidez foi pública. Eu acho que a barriga da mulher na gravidez, ela já é pública, mas a gravidez com diabetes, essa troca, a gente tem, né, o diabetes já faz com que a gente se aproxime, e a maternidade ainda mais. Então, que isso é riquíssimo, né? Eu tive o prazer de compartilhar a minha gravidez com uma colega também com diabetes, grávida só 4 semanas na minha frente. Então, essa troca, ela é riquíssima, porque esses medos são comuns, né? A gente leu as histórias aqui, elas se repetem. Então, acho que vale super a pena a gente compartilhar, a gente trocar. A Kate já falou, mas vale reforçar, tem histórias maravilhosas no blog dela. Eu não sabia, mas parece que tem vídeos também. Então, né, procura, porque vale super a pena a gente falar sobre isso e criar cada vez mais ser rede, né? Depois, E com a assim, maternidade, a gente percebe que a gente precisa disso. a gente é bacana falar, só para retomar, da importância do planejamento, mas a gente sabe que ele não acontece na maioria dos casos. Então, tem muitas diabéticas que ficam envergonhadas. Hoje a gente fala pessoas com diabetes, né? Eu que falo diabéticas ainda, mas tem muitas mulheres com diabetes. Pode falar diva, que ficam divabéticas, que sentem culpa de não ter planejado ou qualquer coisa assim também, e tende a esconder, a não querer procurar, porque, tipo, eu fiz errado, sabe? Quem sou eu na fila do pão? Principalmente quando vai conversar com outras pessoas que, né? Gente, a gente como vocês, entendeu? Então, assim, a minha gestação, ela teve o apoio, na época, do pessoal das redes sociais, mas a minha família não acreditava muito, porque eu já tinha parto, já tinha tido um aborto, eu tinha uma doença crônica, então eu sentia que ninguém queria se apegar à minha gestação com medo de uma segunda perda. Então, quando o Davi nasceu, aí eu tive uma rede de apoio, mas a gestação em si foi muito desacreditada o tempo inteiro. Eu tive que provar, assim, de que era possível, sabe? Então, as histórias vão se variando, mas eu acho muito bacana isso que a Carol falou. Pede ajuda. É importante, né? Também. Porque a gente Sim. sabe, vocês sabem o que cada uma sente. Eu vejo vocês trocando as histórias, vocês conseguem ter essa empatia. A Gisele falou, a informação é nossa melhor aliada, e essa troca de experiências, alguma coisa assim, essa troca de experiências é o que nos fortalece. A Renata Noronha está elogiando a live, falou que foi muito importante, falou que foi super rica a live. A Ju tá falando, nunca tive essa vontade de ser mãe, a Juzinha Barbibética, nunca tive essa vontade de ser mãe, agora fazendo hemodiálise fica mais complicado. Eu tô amando essa live, meninas, vocês são inspirações diárias na minha rotina. Excelente live, obrigada, Ju. A Cris tá falando, obrigada pela partilha, gurias divas. Como é bom trocar com vocês, repito, vocês todas são inspiradoras, inclusive as que comentaram e participaram aqui, gratidão.
Então, estamos chegando a quase 1h30 de live. Esse tema tem... Bom, no final a Adê não conseguiu entrar, mas eu acho que o tempo foi preenchido. Manda pergunta para elas depois. Então, eu queria falar, assim, da gente pensar numa outra live, parte 2, porque, assim, eu sei que muitas dúvidas não foram sanadas, eu sei que muitos comentários eu não consegui nem ler, mas a gente pode fazer uma outra live e aí a gente chama... tem a doutora Patrícia do Alibi, que se ofereceu, inclusive, para participar, ela quer fazer parte do movimento, e ela é médica endocrinologista, chefe do departamento de gravidez e diabetes da Unifesp. Então, se vocês toparem, a gente pode fazer uma live depois com esse tema, vamos chamar de parte 2, e muitas pessoas falando que amaram, que foi maravilhoso. O que eu quero perguntar para vocês agora, nesses 5 minutos finais. Acho que a gente já entrou nisso, mas eu queria fechar mesmo com essa questão de além das dificuldades. O que está além do horizonte para vocês? Quais foram as oportunidades que surgiram, os ganhos, as novas perspectivas? O que aconteceu que vai além de todas essas dificuldades que a gente conversou hoje? Posso começar de novo? Claro! Eu estava voltando aqui a fita da minha vida e aquilo, né, como eu falei, meu sonho maior na vida sempre foi casar, ser mãe, eu sempre fui muito princesinha de boneca, assim, sabe, eu sempre sonhei com esse mundo. E eu lembro que eu escrevia, quando eu era criança, eu brincava de casinha, eu escrevia meu nome, o nome do marido, Davi. E o nome... chamar a criançada. Senta aí, Davi. E aí eu chama ela, Bianca. Fala com ela aí do seu lado. Ela vai gritar, não fala não. Silvânia, um beijo, meu amor. Carla, um beijo. Patrícia, um beijo. Chama elas, Pietra, Valentina. E a Júlia, já tá dormindo? Tô chamando. Nem de longe, né, Carol? Tá no banho. Ah, que pena. Valentina tá no banho, mas ela já apareceu, então eu vou mostrar a Pietra. Vem cá, Pi. A Pipi foi a que nasceu a segunda. Olha, é minha cara, meu clone. Oi, Faz oi. Tudo bem? Ela perguntou se tá tudo bem. Olá, Pietra. A Pi tem 8, né, Pi? A Pi tem 8, né? E o Davi tem 6, né, Davi? Faz joia. Mês que vem, 7. Olha só. Ele tá vestido de goleiro. Então, só para finalizar, e eu sempre escrevia no caderno, né? Eu sempre gostei de escrever. Então, eu escrevia assim o nome do pai e o nome dos filhos que eu ia ter, e eu via sempre sobrenomes que eu achava bonita para combinar. E hoje tudo combina, né? Bianca, Rafael, Valentina, Pietra, Fiore Vendramini combina. E é uma besteira, é uma coisinha de criança, mas eu falo, é fácil, não é? Assim, eu acho que cada idade tem uma beleza, mas chega numa idade, assim, que nem agora as minhas já não são mais aquela época de bebezinho, de fazer gracinha, mas é maravilhoso, eu fico vendo nessa pandemia, que a gente tem que ficar trancado dentro de casa, às vezes eu penso, como seria sem elas? Não dá nem para imaginar, porque elas são a alegria da casa, é aquela inocência. E eu falo que filho sempre é bênção, nos momentos mais difíceis que a gente estava, que a gente falava assim, meu Deus, vai chegar mais uma bebê, a Pietra, o que a gente faz? Parece que Deus vai lá e fala assim, não vai faltar nada para elas, fica tranquila, eu estou no controle, vai dar tudo certo. E aí, cada vez que eu estou chateada, que eu vejo elas, assim, dar um sorriso, uma alegria, uma coisa boba, eu falo, cara, como vale a pena, como é precioso isso, sabe? Como eu nasci para isso. Que legal, Bi. Obrigada por compartilhar. Vamos colocar a Kate para falar, porque a gente libera aí o São Paulino, né? Aí. Oi. Ele tá como a Bianca acabou de falar, as fases vão oscilando, né? Então, daquele bebê cheio de gracinha, agora tá um jogador de futebol aqui, tá com a com a luva na mão. Tá querendo sair? Dá tchau pro pessoal. Tchau. Pode ir lá. Eu costumo dizer que ninguém precisa ser mãe para se sentir completo, né? A maternidade, porque às vezes a pessoa fala, você só vai saber o que é a vida quando você tiver o filho. Não. Você precisa estar bem com você mesma, você precisa ter suas convicções. O filho vem para complementar tudo que você sonhou e desejou,
né? Às vezes, mesmo nas situações onde não há o planejamento, depois a gente acaba tendo essa percepção. O Davi, ele é muito companheiro, desde de sempre, né? Eu costumo falar que ele veio para somar. Então, ele é aquele menino que está sempre animado, sempre otimista, ele tem umas falas, umas colocações assim, que tem hora que eu olho e falo assim, gente, é uma criança que está falando isso para mim. Então, o Davi realmente é um presente para mim. A minha vida mudou, a minha vida começou a ter mais sentido, porque eu olho e vejo, assim, no meu ponto de vista, sentido para as coisas. Então, tudo que eu passei, eu passaria tudo novamente. Eu não mudaria nada na minha história, nada. Às vezes minha colega fala, se você pudesse mudar alguma coisa, eu falo nada, eu deixaria tudo, porque se eu mudasse alguma coisa, talvez hoje não seria assim, entendeu? Então pode refletir no futuro, que é o hoje, né? Então eu prefiro deixar como está. E a minha perspectiva hoje é de vê-lo crescer, é de acompanhar, de poder ver os meus netos, assim como a dona Carmen vê crescer. Então, para isso, eu preciso estar bem com o diabetes, né? Então, hoje, depois da maternidade, que passou essa necessidade dele de tão, assim, aquela simbiose, de necessitar tanto da mãe, agora que ele está mais independente, eu estou conseguindo me cuidar mais ainda. Então, hoje eu me cuido para ficar bem e para vê-lo crescer. Então, a perspectiva hoje é essa. Parabéns. A Júlia! Júlia! Coisa fofa! Oi, Júlia! Sua cara, Carol! Essa cara. Olha como parece. 9 meses no forninho. Fabi, acho que as meninas falaram bonito, até me emociono. Sempre falar, né, de gravidez, de filho, desperta uma emoção na gente. Mas acho que o que ficou para mim é que o diabetes fica pequeno, né? Mas ele fica. Então, para quem está pensando em engravidar, para quem não quer, a gente tem que se cuidar hoje, né? A gente tem que se cuidar hoje para os nossos planos futuros e para os nossos planos para depois. Então, a Kate também falou, eu quero ver meus netos, e a gente precisa estar bem. Então, acho que o controle, tudo que a gente falou hoje, se resume em a gente estar bem. O diabetes é pequeno, perto, né, da magnitude do amor, da família, é incrível, mas ele fica, né, ele tá junto, e ele tem que fazer parte de todos os momentos. Então, é claro que em alguns momentos mais, outros menos, mas ele faz parte. Então, né, a gente vai ser mãe, a gente vai continuar com diabetes, quiçá tomara, Kate, que a gente seja avó e esteja, né, bem para ver isso, e faz parte. Bisavó, que nem a dona Carmen, bisavó. Que assim seja, Bisnetos! Caramba, é isso aí. Eu achei lindo o que vocês disseram, o que vocês trouxeram, ver o rostinho aí dessa luta que vocês tiveram, que vocês travaram consigo mesmas de se superarem, né? É maravilhoso, é inspirador e é muito bom, como muitas aqui falaram, ter essa rede. Então, o dia que eu escolher ser mãe, assim como muitas que estavam aqui que ainda não são, que ainda têm dúvidas, eu vou procurar vocês. E eu sei que vocês vão me acolher de braços abertos, e isso é muito, muito, muito reconfortante. Muita emoção, todo mundo está emocionado aqui na live. Gente, recorde de live, 1h40, mas é um assunto super relevante, né? Como vocês estão? Tudo bem aí? Como você disse, é emocionante, né? E a Carol falou uma coisa que eu gostei muito, que é a questão de que o diabetes vai fazendo parte. Então, hoje, eu tenho certeza que a Bianca também tem essa experiência, de que eles vêm com tanta naturalidade que ajudam a cuidar da hipo, ajudam a cuidar da hiper, eles já entendem o que é hipo, o que é hiper, ajudam nas intervenções. Tenho orgulho de falar, minha mãe tem diabetes, mostra sua bomba de insulina, mãe. Aqui, assim, mãe, você tá com o olhar perdido, é hipo, vou pegar copo de água com açúcar. Ou quando eu como glúten, mãe, você tá parecendo um peixe baiacu, você comeu glúten? Então, assim, elas cuidam da gente agora. Fantástico. Olha, os comentários eu tô colocando aqui na tela, que são comentários lindos, obrigada, gente.
Ó, eu quero falar para vocês, aproveitar esse momento que na semana que vem a gente vai ter a nossa última live, e nessa live a gente vai estar com a Patrícia Dolib. O tema não vai ser maternidade e diabetes, vai ser saúde da mulher, como ter um bom controle em todas as fases da vida. Porque a gente tem fases da vida, a gente tem questões mais femininas que estão relacionadas à condição, e que muito pouco a gente fala, né? A gente muitas vezes não tem esse espaço seguro, esse espaço para a gente poder explorar todas essas questões aí que existem. Então, a gente vai estar nessa live junto com ela, com uma nutricionista que também é da Unifesp, que é especializada nessa parte de saúde da mulher também. E vocês são todas bem-vindas. As mulheres da campanha também vão estar presentes aí, trocando ideias com a gente. E eu espero que a gente possa continuar com essa rede de apoio tão positiva, né? A gente está num momento que a gente precisa mais do que nunca se apoiar. Eu imagino que não esteja sendo fácil para quem está grávida agora, para quem está grávida com diabetes e na quarentena e com todas essas incertezas aí fora. Então, o caminho é esse apoio e essa troca que é transformadora. Eu tenho certeza disso, porque para mim conhecer a primeira pessoa que eu conheci com diabetes na minha vida me transformou. E cada pessoa que eu venho conhecendo, que vem me inspirando, vem me transformando cada vez mais. Muito obrigada por tudo hoje, meninas. Que eu saio daqui muito mais cheia, muito mais plena de motivação e de convicções de que é possível, tudo é possível, né? Sim. Isso aí, Fabi. Olha o comentário da Patrícia, nossa diva, ela desfilou no metrô, no desfile do metrô no ano passado, com a sua barriga maravilhosa, é mãe hoje, e eu vou fechar então com esse comentário. Gratidão, gente, obrigada. Cuidem-se. Tchau, gente. Obrigada, Fabi. Beijo, Tchau, obrigada. gente. Fabi, obrigada. Tchau, querida. Peraí que só vou mostrar a Obrigada, Valentina, ela chegou. Vem. Mostra a Vale. Essa aqui, ó. Faz oi. A mais velha, foi a primeira a chegar, né, Vale? Minha CDFzinha linda. Então tá bom, gente. Beijos. Beijos, tchau, gente. Tchau, tchau. Beijo, tchau.